tema dessa mensagem, desse Seudat: olhos para ver o bem. Senhor nosso Pai, me capacite, eu lhe peço, para que eu passe essa mensagem exatamente da forma que o Senhor deseja, e que pelo poder da tua Ruach HaKodesh encontre um coração fértil, aberto, para receber essa semente e produzir bons frutos com transformação de vida para a vida eterna, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Olhos para ver o bem. As Escrituras Sagradas nos instruem a termos um bom olhar e observarmos as questões ou a vida das pessoas que envolvem as nossas vidas de um modo correto, pelos olhos de Hashem. Matityahu Mateus, versão JB, capítulo 6, versículo 23. Mas se o seu olho for mau, todo o seu corpo estará em escuridão, em trevas. A Ruach HaKodesh tem despertado a nossa atenção para esta questão tão importante, para aprendermos a analisar tudo o que nos envolve, sempre com um bom olhar. E para as coisas que nos despertam algum alerta, alguma atenção, precisamos ser cautelosos e apresentarmos sempre a situação a Hashem em oração, apresentar a Ele o nosso coração, os nossos anseios, as nossas ansiedades, os nossos medos e temores. O Senhor já ministrou em nossas vidas sobre esta advertência. Que esta mensagem encontre solo fértil no nosso coração e que tenhamos a nossa vida transformada. Que os nossos olhos se tornem bons em toda e qualquer situação em que estivermos envolvidos. Hoje estamos recebendo um reforço dessa lição. Possivelmente porque não aprendemos ainda tudo o que nós precisamos aprender sobre esse assunto, sobre essa matéria. Então vamos nos empenhar com toda a nossa força para aprendermos o que nós precisamos no dia de hoje, para não ficarmos presos, retidos ou de recuperação nessa matéria, nessa mesma matéria. Na matéria relacionada a amar a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas é importante saber que, enquanto não aprendermos a lição de amarmos ao nosso próximo, amarmos a quem nós vemos, não teremos como aprender a amar Hashem, que não vemos. Porque assim está escrito, 1 Yohanan, João, capítulo 4, versículo 20, parte B. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se nós não conseguirmos desenvolver amor pelas pessoas ao nosso redor, pessoas do nosso convívio, desenvolver amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes e familiares, não se engane mais, nós não teremos como desenvolver amor por Hashem. Aprendamos a ver as pessoas, principalmente os nossos irmãos no Mashiach, com bons olhos.
é o que o Senhor espera da nossa vida. O nosso olhar sobre a vida de outras pessoas, sobre circunstâncias ou situações, influencia a nossa vida em tudo o que nós realizamos. Para fixarmos bem o aprendizado nesta matéria, com o objetivo de sermos aprovados no momento que a nossa prova chegar, eu quero compartilhar um relato que eu ouvi com minha esposa há pouco tempo atrás, para vocês meditarem. Narra-se que uma família havia chegado em uma cidade, em uma nova nação, muito cansada de uma longa e cansativa viagem. As crianças estavam bastante chorosas, seguiram para se hospedar em uma estalagem, estava quente e a esposa começou a reclamar daquele lugar. O dono da estalagem, percebendo a situação, apressou-se a servir água para toda a família, para aliviar a sede, para aliviar aquele calor. Foi então que o pai de família, recém-chegado, perguntou ao dono da estalagem: Senhor, por favor, nos diga como é o povo desta nação. Então o dono da estalagem respondeu com uma outra pergunta: como era o povo do lugar de onde você veio? E aquele homem estrangeiro disse: eram pessoas horríveis, mesquinhas, pessoas mentirosas, violentas, maldizentes, falavam mal das suas esposas, dos seus maridos, sempre estavam preparando situações para causar danos e prejuízo na vida de outras pessoas. Estavam sempre prontos para tirarem vantagem de alguém, de alguma forma, e eles faziam isso continuamente. Inclusive, diga ao Senhor, não conseguimos fazer um amigo sequer naquela cidade. É por isso que estamos nos mudando de lá, porque estamos procurando uma cidade diferente, que nos conceda oportunidades, onde possamos ser felizes e realizar os desejos do nosso coração. O dono da estalagem respondeu: meu caro, sinto muito por vocês terem viajado para esta cidade, vindo de tão longe, porque as pessoas aqui são exatamente como as que vocês deixaram em seus países, lá anteriormente, lá no seu país. O semblante da família descaiu e deixou transparecer uma grande tristeza com a resposta que eles receberam. Deixaram o copo no balcão e o casal iniciou ali uma discussão. Marido e mulher brigando, com acusações entre eles sobre quem era o responsável daquela decisão precipitada de mudança. O casal se agrediam com acusações, um dizia que deveria ter ficado no seu país de origem, o outro dizia que deveriam procurar um outro lugar, e assim eles seguiam brigando. Uma situação bem constrangedora. Bastante decepcionados, pegaram as coisas deles e seguiram em busca de uma outra cidade diferente daquela de onde eles haviam saído. Algumas horas depois, chegou uma outra família de um outro país
marido, esposa e seus filhos entraram na estalagem, conversando de forma alegre, descontraída sobre as pessoas que eles haviam conhecido no navio durante o trajeto da viagem. O dono da estalagem ofereceu água à família e todos alegremente beberam naquele calor intenso. Ainda com o copo na mão, o pai de família agradeceu pela água e perguntou: Senhor, como é o povo desse lugar? Poderia nos compartilhar? Da mesma forma que havia feito anteriormente, o dono da estalagem respondeu com uma outra pergunta: Como é o povo da terra de onde vocês vieram? E aquele homem estrangeiro disse: são pessoas maravilhosas. O nosso povo é muito educado, são corretos, solidários, uns para com os outros. Um excelente lugar para educar os nossos filhos. Deixamos muitos amigos e certamente sentiremos muitas saudades. Tivemos excelentes oportunidades de emprego com bons salários e grandes aprendizados. Agora estamos em busca de novos desafios e o nosso desejo é trazer para esta terra os valores que nós aprendemos lá. Ajudar no desenvolvimento e crescimento dessa nova nação. Ajudar as pessoas a transpor os seus obstáculos com alegria. O dono da estalagem respondeu: Então vocês vieram para o lugar certo. As pessoas dessa cidade são exatamente como o povo querido que vocês deixaram no seu país. E eu acredito que vocês realizarão, sim, grandes coisas nessa nação. Satisfeito com o que ouviram, aquela família agradeceu muito a atenção e a água oferecida. Deixaram algumas moedas sobre o balcão e seguiram para o seu quarto de hospedagem, sorrindo e sonhando com uma oportunidade de serem úteis na vida de outras pessoas daquela nova nação. Um dos filhos do dono da estalagem presenciou as duas situações, as duas conversas. Se aproximou do pai e perguntou: Meu pai, o senhor deu duas definições opostas, diferentes, sobre as pessoas da nossa cidade para duas famílias diferentes, no intervalo de algumas poucas horas. Me desculpe, mas eu não entendi a situação. Qual das duas respostas é que está correta? Então o pai chamou o filho para sentar mais próximo dele e explicou: Meu filho, as duas respostas estão corretas. A nossa cidade não é diferente de nenhuma outra cidade na terra. Todas as cidades têm pessoas rudes, pessoas violentas, pessoas más, e também tem pessoas amáveis, pessoas desejosas de ajudarem outras vidas. Tem oportunidades, tem desafios, possuem problemas, mas também tem soluções. O que determina se uma cidade é boa ou ruim é a forma como nós a enxergamos. Você carrega isso dentro de você, aonde quer que você vá. E prosseguiu dizendo mais: pessoas que reclamam de outras pessoas, reclamam das coisas, reclamam do seu trabalho, reclamam do seu marido, da sua esposa, reclamam dos seus filhos, nunca estarão satisfeitas com nada, absolutamente nada. E dificilmente conseguirão enxergar alguma coisa boa no caminho delas. É questão de tempo. Não consegue nunca ver o bem. Não consegue ser gratas pelo que tem ou recebem, porque os olhos delas estão danificados.
E para elas, tudo e todos são maus. Como aconteceu com aquela primeira família que chegou reclamando do calor e nem agradeceram pela água que receberam. Mas naquela segunda família, nesse exato momento, eles começaram a ouvir um suave canto de louvor que vinha do quarto aonde aquela segunda família estava hospedada. E então o pai prosseguiu: esta segunda família, meu filho, tem olhos para ver o bem e influenciarão muitos outros a seguirem nesse mesmo caminho, como você mesmo acabou de presenciar. Irmãos, quando nós ouvimos esse relato, recebemos um impacto no nosso coração, porque o nosso desejo é que as pessoas nessa terra tenham olhos bons e deem bons frutos onde quer que elas estejam. Por onde quer que elas passem. E temos esperança no Senhor que isso ocorrerá também com a vida de cada pessoa que estiver ouvindo esta mensagem e der atenção, a devida atenção. Entretanto, como o dono da estalagem observou, nós não precisamos ser profeta para sabermos onde a vida nos conduzirá em função do nosso proceder. Irmãos, o nosso coração nos acompanha para qualquer lugar que seguirmos nessa terra. Não importa qual seja o nosso destino, as nossas virtudes, os nossos defeitos sempre estarão conosco. Se você tiver olhos para ver, reconhecerá pessoas que estão prontas para receberem o testemunho, para conhecerem Yeshua e por meio dele conhecerem a Hashem, para receberem a Ruach HaKodesh e ter a sua vida como uma luz nessa terra. Nós somos chamados para termos olhos bons, ver as pessoas pelos olhos de Hashem, que caminha por toda a terra, como está descrito no livro de Risgalo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. E nunca esqueçam de que a Ruach HaKodesh só repousa sobre os olhos bom. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9a. Pois os olhos de Adonai movem-se para cá e para lá por toda a terra, para se mostrar forte no interesse daqueles que são retos de coração para com ele. Que os nossos olhos aprendam a repousar somente sobre o bem, em nome de Yeshua. Para nós fecharmos, a Ruach HaKodesh nos informa que existem grandes bênçãos de Hashem para serem derramadas sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um de vocês. Empenhe-se em corrigir o seu olhar. Remova da sua vida todo e qualquer tipo de insatisfação, reclamação e posicionamentos negativos que impedem as bênçãos de Hashem de alcançar a sua vida. Importante saber e nunca esquecer que mesmo que você esteja sendo abençoado neste momento, colhendo o que a sua atitude correta no passado semeou, se você iniciar uma má semeadura, seu campo poderá se tornar infestado de pragas. E as suas bênçãos conquistadas
poderão ser removidas. A escolha é sua. Avalie os seus pensamentos. Avalie o que seus pensamentos têm se tornado em palavras. Uma pessoa que fala mal de outra para você, tenha certeza absoluta, na primeira oportunidade vai falar mal de você para uma outra pessoa. Cuidado. Avalie a sua vida. Não permita que os olhos maus, os olhos negativos sobre situações e pessoas impeçam que as bênçãos de Hashem venham sobre a sua vida, ou que as bênçãos que você já conquistou seja removida da sua vida. A primeira coisa que Hashem faz é levar para longe. Avalie a sua vida. Hashem não deseja que nenhum mal venha sobre a vida de ninguém. Lutas sempre existirão, é verdade. Mas o desejo de Hashem é que sejamos vitoriosos em todas as situações. Então corrija o seu modo de olhar e calibre com o olhar da Ruach HaKodesh. Em nome de Yeshua. É o desejo do meu coração. É difícil. Então, se você tem esse sentimento, peça ajuda. Peça ajuda a Ruach HaKodesh e aprenda a viver retamente. Em primeiro lugar, dentro da sua própria casa, com sua esposa, com o seu marido, com a sua família, com seus filhos, dentro do ministério em que você está inserido, em unidade com os irmãos do Mashiach, na empresa em que você está trabalhando. Seja grato. Seja você uma bênção na vida de outras pessoas, por onde quer que você caminhe nessa terra. Aprenda a amar os seus inimigos e orar pelas pessoas que te perseguem. É o que está escrito. E isso é um exercício diário. Com o nosso olhar corrigido, nós poderemos encontrar oportunidades nas lutas, nos desafios e seremos redirecionados para glorificarmos o nome sagrado de Hashem, e assim o reino do céu será edificado nessa terra com o nosso correto proceder. Entre na presença de Hashem e traga sobre a sua vida o que está escrito em Tehillim, Salmos, capítulo 51, versículo 14. Nas demais, versículo 12. Devolva-me a alegria de tua salvação e dá-me um espírito pronto para obedecer. Se você pecou, reconheça o estado crítico em que você se encontra e corrija os seus caminhos em nome de Yeshua. Davi fez isso e depois escreveu esse Tehillim, esse salmo. Minha oração está em Tehillim, Salmos, capítulo 106, versículo 4 e 5. Lembra-te de mim, Hashem, com o favor que tu dás ao teu povo. Ó, visite-me com a tua salvação, para que eu possa ver o bem dos teus escolhidos, para que eu possa me regozijar na alegria da tua nação, para que eu possa me gloriar com o povo da tua herança. Nós vamos celebrar o Seudat Mashiach nesse dia. Então, eu não preciso falar muito mais a vocês para transmitir o quanto Hashem deseja que estejamos prontos para encontrar com Mashiach Yeshua hoje, aqui, neste Seudat Mashiach, e em breve, no porvir, nos altos céus. Então corrijamos o nosso olhar hoje, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso proceder, para o nosso próprio bem, irmãos. Precisamos dessa maturidade espiritual diante de tudo que teremos que enfrentar quando o tempo mau que desponta no horizonte
chegar. Somente com essa maturidade espiritual é que poderemos estar prontos para o nosso encontro com Mashiach de Israel, Mashiach Yeshua. Então hoje, nessa celebração do Seudat Mashiach, e depois, no porvir, quem tiver ouvidos, ouça o que a Ruach HaKodesh diz em nome de Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, o nosso Mashiach, que já veio e está em breve, muito em breve, retornando. Estejamos nós prontos agora, nesse dia. Senhor nosso Pai, damos graça a Ti mais uma vez pela oportunidade de nos participarmos desse Seudat Mashiach. Nos ajude a identificarmos o que temos feito que tem ainda entristecido o Teu coração e nos dê força para corrigirmos toda essa situação. Nos ajude a sermos instrumento na Tua mão, um instrumento com o poder do Senhor, com o poder de cortar amarras e libertar, e não cortar e machucar as pessoas. Nos ajude. Nós confiamos no Senhor. Opera a nossa vida com bisturi de precisão para que muitos sejam libertados. Porque se nós tentarmos fazer isto na nossa própria força, eu receio que muitos serão feridos. Nos ajude a confiar no Senhor e que muitos sejam libertados. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.